Pessoal do canal, beleza? Criador Mendonça, Rio de Janeiro, com a equipe aqui de peso, hein? Equipe de peso. Nosso amigo Alexandre, do Grit Orquestra, vocês já conhecem ele. É o melhor Grit aí do Brasil, quiçá até do mundo, né? Sem exagero, porque a gente já usa bastante tempo. Já foi para França, Estados Unidos. Aí, ó. Pelo menos através do livro ele já foi para até para a Europa ele já foi, né? Vamos aqui com o Dr. Felipe, criador de Coiote, Zil, médico veterinário, especialista em aves, top. Vocês já conhecem, não precisa me apresentar, né? E aqui Carlos Eduardo, um dos maiores criadores de Tizil, com uma das melhores genéticas do Brasil. E vocês dispensam comentários e apresentações, sabe? O Carlos Eduardo está aí com o canal dele, com o trabalho dele, os filhotes dele aí se destacando nos torneios. Então nós estamos aqui para bater um papo, né? Estamos aqui revendo esses amigos e trocar uma ideia aqui com os especialistas e criadores. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer essa aqui pro Carlos Eduardo. Essa aqui pro Carlos Eduardo responder. Carlos Eduardo, todo ano o criador, ele sempre fala assim, esse ano o clima tá ruim, esse ano ficou diferente, esse ano choveu cedo, esquentou mais. Todo ano tem isso, né? A gente sempre fala isso aí. O que você considera esse ano? Você que já está com uma quantidade de filhotes considerável, você considera essa temporada boa? O que você achou do clima desse ano? Favoreceu, atrapalhou? Hoje nós estamos com um dia aqui um pouco mais frio, chuvoso. O que você tem a dizer sobre esse clima da temporada desse ano? Está sendo um sucesso? Não está? Está sendo melhor do que ano passado ou não? Fala galera, beleza? Primeiramente, obrigado Flávio pela recepção. Estamos aqui com o nosso amigo também, Felipe, veterinário, nosso amigo Alexandre do Grit. Assim, ano passado, eu senti que essa mudança, essa demora de chegar o calor, atrapalhou bastante. As fêmeas demoraram a aprontar, os machos estavam cruzando, mas não estavam enchendo o ovo por não ter aprontado. Porque às vezes, o macho galô tá pronto. Eu já vi que não. Sempre, né? Daqui a pouco o Felipe vai falar sobre isso também. E ele é uma pessoa que me orienta muito em relação à criação, é um cara que entende. Esse ano já foi diferente. A gente tem tido essa variação do clima, porém, esse ano foi diferente. Eu comecei a reproduzir mais cedo. Comecei logo em agosto, assim que iniciou a temporada. Quando a gente fala em iniciar a temporada, é o período que o IBAMA ele disponibiliza as anilhas para o criador. Todo dia 1º de agosto vira a temporada. Então nós que somos criadores amadores, o IBAMA vira a temporada e a gente pode pedir as anilhas e começar a reproduzir. Então eu comecei mais cedo. Geralmente o pessoal costuma começar a temporada em outubro, novembro. Tendo variações dependendo de onde mora, né? É verdade. Mais frio, mais quente, Aqui nordeste, no sudeste. Rio de Janeiro. Você fala baseado no Rio. Isso, baseado no Rio. Aqui no Rio de Janeiro geralmente está sempre quente, mas nesses últimos anos tem tido a demora de chegar o calor. E assim, pelo menos no Tizil, quando o clima está mais quente, favorece mais a criação. E em alguns sentidos, porque a fêmea pronta, quando está calor, ela não fica tanto tempo dentro ninho aquecendo o filhote, porque o clima ali, ambiente, está propício, então ela passa mais quando está fria, ela passa mais tempo em cima do filhote. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento do filhote, porque ela alimenta menos. Ela alimenta menos. Agora já quando está o calor, a fêmea fica mais tempo fora do ninho alimentando, porque ela sabe que ela não tem necessidade de ficar tanto tempo em cima do filhote. Então eu vejo que nesse ano foi melhor, porque eu já tirei bastante filhotes. Inclusive hoje nós estamos iniciando novembro. Eu já praticamente tirei todos os filhotes que eu poderia tirar, porque nós criadores temos 35 anilhas por temporada. Então eu já estou encerrando. E assim, a variação do tempo
aqui no Rio, ela influencia muito na criação Então, devido... pelo que eu entendi, Carlos Eduardo, você considera então que esse ano está sendo favorável, né? Está Sim, sendo uma sim. boa temporada em relação à procriação. Sim, né? está sendo melhor do que ano passado, porque ano passado demorou a esquentar, as fêmeas demoraram a aprontar e eu tive mais dificuldade. Esse ano já foi diferente, que está tendo a variação do tempo, mas tem ficado mais quente. Isso aqui no Rio, acho que em todos os lugares, né? Influencia. Você que mora no sul, né? Lá esquentou mais cedo também, lá já temos filhotes. Então tem essa variação, atrapalha muito o nosso Legal. Tem uma dica também, que eu crio e curo e fabrico bicho de orquestra, que eu sempre faço. Eu só boto o ninho, eu aprendi isso com o senhor lá em São Lourenço, quando deu 3 dias seguidos de mosquito na lâmpada, que é finalzinho de agosto, setembro, é quando eu coloco o ninho. As fêmeas já pronto rápido, os machos já estão prontos, já prontos Mas o para mosquito lá. que você se refere não seria o cupim? Cupim. O cupim, tá. Deu o cupim na lâmpada, 2, 3 dias, eu boto limpo as fêmeas. Uma semana, amendoeira, cada uma uma semana, eu tenho as fêmeas tudo pronto e já galando. Faço isso todo ano. E geralmente quando esses cupins eles chegam na lâmpada é como tá quente, né? Okay? É o que ele falou, né? Entendeu? São detalhes que eles passam desapercebidos que é a natureza. Tanto que a maioria das aves começa a reproduzir mesmo quando tem essa revoada desses cupim, que é o ciclo de alimentação deles. Olha isso. Entendeu? Tá certo. E lá no Criatório Saporito, Felipe? Tá também uma boa temporada? Considera uma boa temporada? Como é que estamos lá? Como eu tenho poucas fêmeas, né? Eu ainda estou acertando questão de fêmeas boas criadeiras. Eu não tenho tempo de ficar tratando no bico. Acaba que eu perco filhote se a fêmea não criar legal. Mas eu já estou na segunda rodada agora de filhotes. Eu estou com um filhotinho com 2 dias. Tem mais um filhotinho para nascer amanhã ou depois de amanhã. Tem mais isso de tizil, tem mais uma fêmea de curió que está chocando 2 ovinhos, está com 3 dias de choca. Então, assim, já está andando. Na primeira leva, não vingou nenhum, né? Até que cheguei a tirar 2 filhotes. Mas eu só estou com uma fêmea de tizil criando e 2 de curió. Até botei os ovos de tizil na de curió, elas não trataram bem no início. Então, o início de temporada é sempre mais complicado. Mas eu costumo, né, agora já está com o filhote saindo de novo, mas eu costumo fazer um manejo que as fêmeas aprontam mais fáceis, assim, só na diferença de trato. No período de manutenção, eu diminuo gordura e proteína, então elas ficam basicamente só na ração extrusada de manutenção, farinhada uma vez por semana só para manter o costume de se alimentar, né, da farinhada, e mantenho todas juntas. Quando chega na segunda semana de agosto, eu costumo separar todas as fêmeas, colocar as divisórias e espero mais uns 3 dias e coloco os ninhos. Na questão de uma semana já tem fêmea aprontando. E nisso eu passo, quando eu faço uma manejo de separar, a dar farinhada todos os dias. Então você aumenta proteína e gordura, separa elas e bloqueia a visão, né, entre outras fêmeas. É muito rápido para poder aprontar. Então quando você faz essa diferença de manejo, isso facilita também, do que você só esperar a ave aprontar naturalmente com um certo período, questão de temperatura. Então, são mais incentivos para o organismo da ave para forçar ela a aprontar mais rápido. Você incentiva o start biológico reprodutivo, né? São Acelera, mais fatores para poder dar esse start reprodutivo. Eu não costumo usar, até tenho a intenção de usar depois no futuro, é o fotoperíodo artificial, usando um timer para acender e apagar a luz para poder. Mas aqui no Rio essa auxiliar. incidência a partir de agosto já é maior, né? Essa incidência de luz já É maior, mas eu moro em apartamento e crio numa dependência. Ela Então, não tem tanta tem exposição, né? Não, só tem uma janela que tem a iluminação natural, mas não é suficiente, eu mantenho ainda uma iluminação artificial junto. Entendi. Então, e você consegue também, mesmo com o tempo mais nublado, não só a temperatura. A temperatura influencia, mas a iluminação influencia mais do que a temperatura e também a questão da alimentação. Que na natureza, tudo bem que são aves que
são domésticas, só que o tempo de domesticação dos pássaros é pequeno ainda. Então tem muito, assim, do organismo dele, o temperamento ainda silvestre. Até ter um temperamento doméstico igual um canário, né, o belga, o canário doméstico, vai demorar muito mais anos. Então, na natureza, ele come inseto, né, tem maior incidência de sementes. Quando aumenta a temperatura e a umidade, tem a frutificação, a incidência de insetos maior, que é a fonte de alimento também do cupim, da formiga. Então, a gente tenta simular isso na gaiola, aumentar essa oferta da alimentação e também da iluminação, porque no fotoperíodo, a partir de agora a gente está no fotoperíodo positivo, né, desde que entrou a primavera, todos os dias amanhece um pouquinho antes e também anoitece um pouquinho depois, até chegar agora a gente já está até dezembro, né, dia 20 de dezembro mais ou menos, vai chegar o equinócio. Agora eu me perdi, mas acho que é o equinócio agora, que a gente vai ter as 12... Não, o equinócio já foi na primavera. A gente vai chegar no solstício de verão no final de dezembro. Então vai ser onde a gente vai ter o maior dia do ano e depois já vai começar o fotoperíodo negativo de novo, mas ainda com mais de 12 horas de incidência de iluminação. Estímulo da glândula hipófise, isso, que como aí sabem, né? E aí... Questão do eixo hipotálamo, hipotálamo, hipófise, né, com a secreção de hormônios. Só que isso vai influenciar até mais ou menos março, quando acabar o verão, iniciar o outono, né? Aí já é onde a gente termina a temporada, né? Geralmente a gente cria só até esse período. Então, mas aí foi o que você falou, mas a gente consegue em ambiente doméstico mexer com isso, estimular, desestimular, né? Para o Eduardo já está encerrando. Eu conheço um amigo aqui do Rio, que ele cria 2 vezes. Ele cria na primavera, aí ele para em dezembro. Cria até abril. Aí julho ele cria de novo, aí para, ele faz assim. Mas dentro daquilo que você falou. Então é um estímulo luminoso, é um estímulo com acréscimo de proteína. Então, dependendo de como você vai manejando, você consegue fazer. Rio de Janeiro, né? O frio do Rio de Janeiro é 16, 18 graus. Com certeza, é verdade. Então ainda é uma temperatura boa para se reproduzir. Tanto que lá no sul, a avicultura, né, ela prospera mais no Brasil, na região sul. A ave ela precisa de um ambiente com uma temperatura mais amena para poder desenvolver bem. Tudo bem que o filhote, a gente tem essas questões de não alimentar bem, né? A fêmea fica esquentando mais, só que a gente ainda consegue reproduzir bem. No sul, com filhote já é mais complicado, mas para a ave em si adulta, não tem problema a gente reproduzir nessa faixa em torno de 20 graus, é tranquilo. Então aqui o Rio de Janeiro daria para criar o ano inteiro. São poucos períodos que a gente tem uma temperatura aqui abaixo de 16 graus. Com certeza. Eu quando morava aqui, eu falo para todos, em agosto eu já estava cheio de filhote já, né? Em agosto, estimulando, a gente consegue. Então, concluindo aqui, tentando fazer uma conclusão, você considera que as tuas perdas foram provenientes de uma inexperiência das suas aves, que ainda são jovens, mas no final está sendo uma boa temporada. Está sendo boa porque as aves aprontaram muito rápido. Final de agosto foi iniciar o manejo, as fêmeas iniciaram, né, a reprodução assim que eu iniciei o manejo para isso. Então foi questão de uma semana, já estava aprontando, pedindo gala, botando ovo, nasceram os filhotes. A perda é por inexperiência mesmo. Mas a questão climática, as fêmeas estão respondendo, todos eles, fêmea, macho, estão respondendo bem. O que o Carlos Eduardo comentou no início, até que eu conversei com ele uma vez, que o macho ele já tem por hábito, ainda mais um gala 2